Tem sido um bom desafio, eu creio, para todos nós seguirmos aí no estudo do livro de Eclesiastes. E vamos dar sequência então hoje, lá no capítulo 2, os versos 12 ao 17. Eclesiastes 2, de 12 a 17. A palavra do Senhor nos diz assim, então. Então, passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então, vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia. Quanto à luz, traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhes sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Aqui Salomão passa a aplicar mais um teste para saber onde ele vai encontrar satisfação plena na vida que se vive debaixo do sol. Lembramos que essa expressão, debaixo do sol e debaixo do céu, é a tônica do livro. A avaliação, a análise que Salomão faz é de uma vida sem Deus, desconsiderando Deus. E o termo, portanto, debaixo do sol e debaixo do céu, se refere a isso. Então, para fazer esse teste, ele usa a sabedoria que ele adquiriu. E ele faz isso comparando a sabedoria com a loucura, com a estultícia. E aqui nesse texto, tanto loucura quanto estultícia, esses termos, são usados no sinônimo. E são sinônimos de insensatez, sinônimo para tolice, não é? Nós vamos ver isso muito mais claramente, ou pelo livro de Provérbios, nós podemos observar que Salomão, não é? Ele trata muito mais especificamente e muito abrangentemente a respeito do tolo, do insensato, do louco, não é? Enfim, daquele que não tem senso. Então, loucura e estultícia, aqui nesse texto, ele se refere aí ao tolo e àquele que não tem senso, aquele que não pensa antes de agir ou falar, aquele que não considera os fatos, é alguém sem discernimento, é alguém sem bom senso. Então, já nesse versículo 12, ele faz uma pergunta, não é? Ele diz assim, que fará o homem que seguir ao rei? E aí ele mesmo responde, o mesmo que outros já fizeram. O que ele quer dizer com essa pergunta, não é? Uma pergunta um tanto esquisita pode parecer para nós, não é? Mas ele está dizendo algo mais ou menos assim, vocês querem me imitar? O que você vai tentar inovar, fazer de novo, que eu já não tenha feito, que eu já não tenha realizado? O que pode acontecer é você repetir ou fazer parte daquilo que um dia eu já fiz. Parece aqui Salomão ser um tanto presunçoso, não é? Ele olha, o que vocês vão fazer que eu já não tenha feito? Alguma coisa nova que pode acontecer ou fazer que eu mesmo já não tenha realizado, que eu já não tenha feito? Então, passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Aí no versículo 13 ele diz o seguinte, então,
vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia. Quanto à luz, traz mais proveito do que as trevas. Salomão então registra que a sua vida, a sua experiência, o seu teste, né, comprovou que a sabedoria é superior à tolice, à insensatez, à loucura. Da mesma forma que a luz é melhor do que a escuridão. Mas eu quero trazer aqui para os irmãos uma definição ou um entendimento do que seria de fato o ser tolo, o ser insensato, na visão do próprio Salomão no livro de Provérbios. Por várias vezes, como disse, ele usa esse termo, não é? Alguém sem senso, insensato, estulto, enfim. E o livro de Provérbios, ele frequentemente menciona o termo tolo, que é sinônimo de tudo isso que acabamos de dizer. Mas quem é o tolo? Quem é essa pessoa? E os escritores, né, principalmente Salomão, ele entendia que nem todas as pessoas estavam interessadas em buscar sabedoria. Ele percebeu na sua pesquisa e na sua observação, pois o livro de Provérbios é a observação de Salomão à vida das pessoas, mas aí agora ele aplica essa visão, esse conhecimento que ele teve dessa observação lá no livro de Provérbios, ele aplica tudo e tem a visão agora de alguém que conhece a Deus, uma visão acima do céu ou acima do sol. Mas os que não estavam, portanto, interessados em obter sabedoria eram, então, considerados tolos ou insensatos, não é? E a insensatez no conceito de Salomão era basicamente a rejeição da plenitude de vida. Ou seja, quando Salomão vai tratar a respeito de sabedoria e da insensatez no livro de Provérbios, ele vai dizer isso para nós. Aqueles que buscam a sabedoria são aqueles que querem viver plenamente, obviamente a sabedoria de Deus. É aqueles que não buscam a sabedoria, não têm esse desejo. Portanto, não desejam uma plenitude de vida. Não desejam uma vida satisfeita em Deus, em Cristo. Mas no hebraico, há duas palavras que são, ou dois termos que são usados em Provérbios para designar ou para se referir aos tolos, para definir os tolos. Então, cada vez que nós lermos o livro de Provérbios, e vamos trazer isso também para o livro de Eclesiastes, toda vez que olhamos loucura, insensatez, vamos observar esses termos, o significado desses termos. É algo muito importante para nós termos essa visão mais clara. E, como sempre, olharmos para a definição desses termos, observarmos em nós. Se por acaso, não é, alguma dessas definições não fazem parte da nossa prática de vida, se não temos vivido como tolos e insensatos também. Bom, são dois termos então em hebraico. O primeiro deles, para designar, né, o tolo, é quesil, e o outro termo é evil. Então, quesil e evil. Quando se refere a quesil, quando Salomão usa esse termo, ele diz que esse tipo, esse quesil, esse tolo, é indiferente e desinteressado pela sabedoria e conhecimento. Não tem interesse por isso. Está lá em Provérbios 1:22 e Provérbios 17:16. Esse quesil, esse tolo, despreza as palavras inteligentes e não tem um objetivo real na vida. Está em Provérbios 17:24. Esse quesil, esse tolo, não faz planos para o futuro e gasta tudo o que tem. Provérbios 21:20. O problema básico é que lhe falta entendimento e que não desenvolveu a habilidade de analisar e avaliar. A sua maneira de viver também é caracterizada pela maldade. Está em Provérbios 10:23. E não está interessado nos resultados de suas ações e palavras. Ele fala o que quer, vive como quer e não está interessado nas consequências dos seus atos.
O quesil também é alguém que provoca dor e sofrimento aos seus pais, desrespeitando as suas instruções. Esse tipo de tolo não tem domínio próprio e, consequentemente, é ameaça para os outros. Imagine alguém que não tem autocontrole. Como é que ele vive no meio de uma sociedade? Está em Provérbios 17:12. Ele vive numa autocondescendência destrutiva. O tolo, quesil, não consegue controlar a boca. Portanto, ele se mete em confusões. É aquele que fala o que quer, para quem quer. Não é? Então, ele está sujeito a ser maltratado por conta do maltrato que fez primeiro, não é? E esse quesil é alguém que age perversamente. Também falta-lhe conhecimento, resultando então em contenda e açoites. Ele apanha mesmo. Como lhe falta sabedoria, a única coisa que pode repartir com os outros é sua opinião sem sentido. Já o sábio deve ignorar as declarações do tolo, embora em alguns casos seja sábio respondê-las, para que o tolo pense que é sábio. Está em Provérbios 26:5. O que ele precisa, o tolo, é de uma vara para as suas costas. Autodisciplina. Para ele, no livro de Provérbios, é demonstrado para nós que há esperança. Às vezes o Senhor expõe os tolos à vergonha e à forte disciplina. Não é? Mas por que há esperança para eles? Porque necessariamente não são sábios aos seus próprios olhos e nem sempre falam sem pensar. Provérbios 29:20. Esse é o tolo em Provérbios, quando Salomão se refere ao tal do quesil. Mas tem o outro termo no hebraico, também traduzido como tolo, que é o evil. E essa segunda palavra hebraica ela é um sinônimo de quesil e designa aquele que tem falta de entendimento e sabedoria. Como é sinônimo, tem muitas coisas parecidas. Ele rejeita a sabedoria como um estilo de vida. De fato, a sabedoria está além da sua compreensão. É muito alta para ele. Parte do problema é que rejeita a instrução e a disciplina dos pais. Portanto, crianças desobedientes são tolas, insensatas. E tem palavras mais pesadas, são imbecis. E não só crianças, não é? Porque nós, quando não obedecemos a Deus, da mesma maneira somos considerados assim. O evil não sabe se relacionar com os outros. Falta-lhe autocontrole e é facilmente provocado. Ele é, portanto, rápido em provocar os outros. Sua insensatez é expressa não apenas por suas ações, mas também por seus lábios, que são cheios de tolices. Quando a assembleia se reúne no portão para deliberar, era um costume do povo antigo, não é? As decisões a respeito de causas numa cidade eram feitas na porta dessa cidade. O povo se reunia lá em assembleia para tomar as decisões. Então, quando a assembleia se reúne no portão para deliberar, o tolo não tem nada a dizer porque lhe falta sabedoria. Esse tipo de tolo, o evil, vai além do tolo comum, o quesil. Parece ter atingido um ponto sem retorno, porque não tem interesse em temer ao Senhor. No entanto, acredita que seu estilo de vida é correto. Ele até zomba da ideia de sentir culpa, o que indica a ausência de remorso. É impossível remover a tolice dele. Provérbios 27:22. A sabedoria não tem nada a oferecer a ele, porque a rejeita. O tolo e vil morrerá por falta de entendimento. Interessante nós observarmos essas coisas, porque Salomão, ao avaliar a vida, ao escrever esse texto que acabamos de ler, ele diz: passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Ele passou a observar
o comportamento das pessoas. Havia pessoas sábias e muitas pessoas tolas, estultas, nécias, insensatas. Ele passou então a considerar estas coisas. Mas ele vai dizer então ainda no versículo 13 que é melhor viver de modo sábio tanto quanto viver na luz. Porque na luz, obviamente, é muito mais seguro, não é? Basta nós apagarmos todas as luzes, estarmos numa escuridão tremenda e vermos a dificuldade que é para vivermos, caminharmos. Não é mesmo? É muito melhor, muito mais fácil, muito mais seguro andarmos na luz. Ele compara, então, a sabedoria à luz. E ele compara a tolice à estultice. Viver na insensatez, não ter bom senso, não buscar a sabedoria, portanto, é uma forma de insensatez, a viver no escuro, nas trevas, a viver nesta insegurança, a viver diante dos perigos. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos insensatos é engano. Está em Provérbios 14, 8. No versículo, então, 14, Salomão diz o seguinte, ainda na sequência, falando a respeito da luz que dirige o sábio. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhes sucede a ambos. Os olhos do sábio estão na sua cabeça. É porque ele busca, portanto, sabedoria, conhecimento, não é? Isso quer dizer que o sábio vai usar as suas capacidades de maneira correta. E ele é capaz, portanto, de ver aonde ele está indo. A maneira como ele vive, como ele usa a sua mente, como ele usa a sabedoria. Ele é capaz de enxergar, de prever, de saber aonde é que vai dar, aonde ele vai chegar com isso. Então, Salomão decide que é assim que ele planeja seguir na sua vida, a fim de ele ser alguém diferente dos tolos e dos loucos do mundo. E essa comparação que Salomão faz aqui, ela é tão profunda, ela é tão forte, que Jesus Cristo, 1000 anos depois, repetiu algo, ou falou algo que tem muito a ver com o que Salomão colocou aqui. Em João 8,12, Jesus diz o seguinte, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhes sucede a ambos. Interessante nós observarmos estas palavras de Salomão. O maior sábio que já viveu, obviamente depois de Jesus, ele chega a esta conclusão de que tanto um sábio quanto um ignorante, tanto aquele que usa as suas faculdades, e usa bem, usa com sabedoria a sua mente, tanto aquele tolo, insensato, todos os dois vão morrer. E nós podemos observar aqui no texto que não há um meio termo. Ou se é sábio, ou se é tolo. Mas sendo um ou sendo outro, algo que vai acontecer para todos nós é a morte. É óbvio que nós podemos observar aqui, e na nossa própria vida, é muito evidente que a sabedoria tem vantagem sobre a ignorância. Não é porque todos vamos morrer que então vamos viver de qualquer maneira. Ou vamos optar por vivermos na ignorância.
No entanto, apesar da vantagem de ser muito mais vantajoso, obviamente, viver e buscar sabedoria, até mesmo alguém com uma sabedoria extrema como Salomão vai morrer, como de fato aconteceu com ele. E vai assim acontecer com todos, com o sábio, com o insensato, com o bonito, com o feio, com o rico, com o pobre, com o crente, com o incrédulo. Todos vamos morrer. Todos morreremos. Salmo 89, 48, o salmista diz assim: que homem pode viver e não ver a morte? Ou livrar-se do poder da sepultura? Nós sabemos que a morte, queridos, não escolhe pessoas, não é? Ela não faz distinção de pessoas. Então a pergunta é, já que todos vamos morrer, por que Salomão chega a essa conclusão? Por que se preocupar tanto com a sabedoria? Por que buscar sabedoria? Essa é a conclusão que ele chega. Se o tolo e o sábio irão para o túmulo da mesma maneira? Versículo 15. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Salomão sabia que a vida dos insensatos, dos tolos, ele sabia que era uma vida cheia de confusões, cheia de perdas, de sofrimentos, uma vida cheia de consequências negativas. Pois acabamos de olhar o significado de tolo em Provérbios e vimos que tristeza. Mas ao optar pela vida guiada pela sabedoria, Salomão pretendia fugir de todas essas coisas. Por que então buscarmos a sabedoria? Visto que todos vamos morrer igual aos tolos, para nos livrarmos dos problemas, das dificuldades. Quanto mais usarmos a mente, isso, mais uma vez eu lembro, mesmo o homem natural, que não conhece a Deus, que busca apenas as coisas deste mundo, se ele busca sabedoria, se ele busca viver e usar a sua mente dignamente, sabiamente, ele vai evitar problemas. Ele pode evitar questões e coisas negativas na sua vida. Salomão optou por este caminho. Ele pretendia, portanto, fugir de todas estas coisas. Nós podemos nos lembrar aqui de como foi que Salomão conduziu o seu reinado, usando a sua sabedoria. Obviamente que Deus disse para ele no princípio, nós já lembramos aqui, que quando ele assumiu o governo de Israel, ele foi a Deus e pediu sabedoria. E Deus disse a ele que, como ele não pediu vitória sobre os seus inimigos e nem riqueza, Deus lhe daria a sabedoria e lhe daria também todas essas outras coisas, a riqueza e a vitória sobre os seus inimigos. Mas Deus lhe deu sabedoria. E, portanto, as vitórias sobre os seus inimigos, ou a paz que ele conseguiu para o seu reino, e a riqueza que ele conquistou, ele teve isso através da sabedoria que Deus lhe deu. Portanto, algo que nós podemos também, e nós ainda muito mais, porque nós temos que viver como alguém acima do céu, na perspectiva do Senhor e não da perspectiva desse mundo, nós muito mais sabemos que quando usamos a sabedoria, e não a do mundo, mas a sabedoria de Deus, nós herdamos e ganhamos coisas excepcionais. Riquezas que não são prata e ouro, e que se consomem e que desaparecem aqui, mas as excelentes, as magníficas riquezas da glória do nosso Deus. Entretanto, Salomão sabe que, independentemente dos bons frutos que uma vida sensata, vivendo debaixo da sabedoria, produziria, ele passaria exatamente pelo mesmo processo que o tolo passa. Ou seja, ambos morreriam, seriam sepultados e eventualmente seriam esquecidos, conforme o versículo 16.
Pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre. Pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Além disso, queridos, a morte não era apenas uma certeza, mas algo que viria a qualquer momento. Por vezes nós podemos pensar que não vamos morrer. Não é? Tem gente que pensa que não vai morrer, nos parece. Pois não pensa na morte. Não avalia. Não considera. Não apenas não pensa na morte, como também não considera que pode vir a qualquer momento. Pode ser criança, jovem, adulto, idoso. Pode estar doente, mas pode estar gozando de boa saúde. A qualquer momento. O que levaria a Salomão a pensar que as suas esperanças de controlar o destino estavam completamente, ou seriam completamente sem sentido. Se a morte pode vir a qualquer momento, como é que eu posso controlar o que vem depois? Como é que eu posso ter controle pelo futuro? E mesmo que a morte não venha imediatamente ou de surpresa, não é? Mesmo que já esteja esperando a morte, o que pode se fazer depois da morte? Como controlar o que vem depois da morte? Daí a pergunta que ele fez. Por que, pois, busquei eu mais sabedoria? Ele acabara de dizer que via vantagens em ser sábio. Mas que quando ele observa a história, ele conclui que os sábios e os tolos passam pela mesma porta, pela morte, deixando para trás um vazio maior do que eles pretendiam ou do que eles esperavam. Salomão, então, ele olha e ele percebe que a relevância máxima que a sua vida podia ter debaixo do sol, melhor dizendo, seria em seus próprios dias. Mas que no futuro, nada do que ele realizou faria qualquer diferença para as gerações vindouras. É o que ele diz no 16, não é? A memória não durará, tanto do sábio quanto do estulto, a memória não durará para sempre. Pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. E nós, olhando a história da humanidade, uma vez mais, nós nos lembramos da vida de milhões e milhões e até bilhões de pessoas, porque hoje nós já temos 7 bilhões, passamos de 7 bilhões de pessoas vivas, não é? Pessoas que estão hoje no mundo, mais de 7 bilhões de pessoas. Imaginemos quantas já viveram e quantas já morreram. Desse total, se contarmos só esse número, 10 bilhões de pessoas, vamos dizer assim, se fosse só esse o número que já tivesse vivido até hoje, de quantas pessoas nós lembramos o nome? De quantas pessoas na história nós conhecemos o nome ou conhecemos a história? Acho que para um bom matemático ele vai dizer aí de 7 bilhões, 8 bilhões, 10 bilhões de pessoas, nós podemos ver aí 0,00001% nós sabemos quem são. Sabemos quem foi, o que fez. Mas da imensa 99,9% das pessoas que viveram, morreu, acabou. Não se tem memória delas. Basta nós olharmos para nós mesmos, para as nossas vidas. Basta olharmos para a nossa própria família. Pessoas que, obviamente, deveriam ser para nós muito caras, ou até mesmo termos alguma lembrança. Mas quem é que conhece, ou conheceu, ou sabe alguma coisa importante da vida do seu bisavô?
Sua bisavó. Quem sabe? Quem sabe quem foi o seu bisavô e a sua bisavó? Quem é que sabe o nome dele, pelo menos? De nós aqui, eu creio que alguns possam até saber. Mas por vezes não vai passar muito do nome. E se for falar do tataravô, alguns se esforçam para fazer a árvore genealógica, não é? Que dificuldade é construir a história da família, não é isso? Não se sabe. Se perde. Morre, acaba. Esquece-se logo. Salomão percebeu que nem a sua descendência garantiria seu nome ao longo dos séculos. Nem os seus filhos. E ele sendo rei. Pelo jeito, a única coisa que restaria no futuro para ele e para todos os outros seria o pó. As suas obras, o seu próprio corpo, virariam pó com o passar dos séculos. E o pior de tudo é que ele estaria lado a lado, no pó e no esquecimento, com quem? Com os tolos. Ele estaria lado a lado com os insensatos. Seria esquecido tal qual aqueles tolos. Aqueles que escolheram viver do modo oposto ao rei sábio. Isso, na mente, certamente, de Salomão, soou como algo terrível. Olha o que ele disse. Morre o sábio. E da mesma sorte, o estulto. Não adianta. É tudo vaidade. Correr atrás do vento. Na verdade, queridos, esta é uma conclusão tão terrível que nós, que também buscamos sabedoria, nós certamente observamos e lamentamos junto com Salomão. Ele já teve outras conclusões nesse primeiro capítulo e no princípio do capítulo 2, falando a respeito da vaidade da vida, da futilidade, né, da vida. Ele já estava decepcionado, mas nada mais decepcionante para ele do que chegar a essa conclusão. O homem mais sábio, o rei mais poderoso daquela época em Jerusalém. Antes dele e depois dele não houve ninguém que fez o que ele fez, que teve o que ele teve, e ele chegar a essa conclusão. Tudo que eu tive, tudo que eu conquistei, tudo que eu busquei, sabedorias, riquezas e tantas outras coisas, isso tudo se acaba na morte. E eu vou ser esquecido como um tolo vai ser esquecido. Alguém que não se preocupou com nada, que viveu na insensatez, vai morrer como eu e estarei lado a lado com ele no pó. Que coisa terrível. Pelo que ele chega no versículo 17. Olha o que ele diz. Pelo que aborreci a vida. Em outra tradução, quer dizer, então passei a odiar a vida. Pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Então passei a odiar a vida, tendo em vista que as obras feitas debaixo do sol eram pesarosas para mim. Imaginemos chegar a um ponto como esse. No capítulo, nos versos anteriores a esse que nós estamos avaliando hoje, nós observamos tudo que Salomão fez, não foi? Grandes construções, grandes banquetes, grandes festas. Várias e várias casas ele construiu. Gastou tempo, cabeça, dinheiro.
E ele chega num ponto da vida que diz, tudo isso não valeu de nada. Eu vou morrer. E tal qual, igual morre o tolo. O que não construiu nada. Que não buscou nada. Que não fez nada. Que não se interessava por nada. Imaginemos a mente de Salomão olhando para o futuro e contemplando o esquecimento da sua existência e todos os seus feitos considerados nulos. Tudo na vida perde o seu sentido. Caso ele estivesse, ou algum de nós, esteja procurando uma razão de vida através destas coisas. Parece-nos aqui certamente um grande paradoxo, que é, por um lado, ver que é vantajoso andarmos e vivermos de modo sábio. E, por outro lado, não é? De que adianta? Por conta de viver insensatamente, vamos todos morrer. Todos vamos estar juntos debaixo da terra. Todos viraremos pó. É a conclusão que ele chega uma vez mais. E vai percorrer todo o livro. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Aqui Salomão olha para a sua vida e ele imagina assim, eu caí numa cilada. Parece que ele chega a pensar que a vida lhe pregou uma peça. Porque durante toda a vida ele pensou estar perseguindo, né, e vivendo de uma maneira correta, no sentido de buscar a sabedoria, de melhorar a sua própria vida e a de outros, mas estava, na verdade, tentando pegar o vento. Essa expressão pegar o vento não é muito boa, né? Alguém já me disse isso. Teve alguém por aí, dias atrás, né? Que falava em pegar o vento aí. Mas ele percebeu que os esforços que ele teve, que ele fez, estavam fadados ao esquecimento. Então, resumindo, meus irmãos, podemos observar aqui que Salomão percebeu com muita clareza que apesar da sabedoria não ser algo ruim, apesar da sabedoria, obviamente, não ser contra ele e nem contra nós, obviamente, mas ele chega à conclusão que a sabedoria é inútil, ou a busca da sabedoria é inútil como fonte última de confiança. Para se colocar a confiança na sabedoria é algo inútil, algo vazio, fútil, algo que se esvai, que não tem substância, que não tem consistência. Queridos, a essa conclusão que Salomão chega, de mostrar que tanto o sábio quanto o estulto morrem, acabam da mesma forma, penso que leva-nos a pensar em algo. Penso que isso conduz a cada um de nós a refletirmos nisso, a respondermos essa pergunta. Você pensa na morte? Você pensa na sua morte? Nós pensamos que vamos morrer? O próprio Salomão, em Eclesiastes 7:2, ele afirma o seguinte: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Salomão, o sábio, mostra para nós que é melhor nós estarmos num funeral do que estarmos numa festa de aniversário. Mas nós gostamos mesmo da festa de aniversário e não queremos ir no funeral. Porque, obviamente, quando vamos ao funeral, somos levados, conduzidos a pensar na morte.
a pensar que esse também é o nosso fim. Somos conduzidos a pensar que também teremos o mesmo caminho. Mas já numa festa, quem é que vai falar em morte num dia de aniversário? Se pede para o pastor orar numa festa de aniversário, ele vai falar de morte, o pastor está morto. Não é? Fala-se de vida, de alegria, coisas boas. Como é triste, portanto, a perspectiva daquele que não olha para a vida ou para uma vida futura. E certamente uma vida futura com Deus. E que pela fé em Cristo nós podemos alcançar uma vida de fato diferente. Mas como é triste alguém que tem nesse mundo, que tem e coloca nesta vida a sua esperança. Como é triste observarmos o que Salomão acabou de dizer aqui. Pessoas que vivem sem Deus, olhando para a sua vida como Salomão observa aqui. Tanto faz ser sábio ou ser tolo. Nós vamos morrer. Depois da vida não há mais nada. Como é triste. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no primeiro capítulo, na primeira carta, no capítulo 15, versículo 19, ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita a apenas esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha que interessante essa palavra de Paulo. Ele diz exatamente isso. Se a nossa esperança em Cristo, mesmo se temos Cristo, sem Cristo ele nem está considerando. Ele está considerando a vida em Cristo. Se nós que estamos em Cristo pensamos que a nossa vida se limita apenas a isso aqui, somos os mais infelizes dos homens. Paulo não está nem considerando a vida sem Cristo. Para isso, não é? Ele não perde nem seu tempo nesse contexto, nesse verso, nesse texto em 1 aos Coríntios. Tem gente, portanto, que só pensa nas coisas ou na vida debaixo do sol. Alguém que busca freneticamente a satisfação pelo presente, pelos prazeres do dia, do momento. Segundo ele pensa, tudo o que se pode aproveitar da existência é aqui e agora. Por isso, irmãos e irmãs, pensemos nós também sobre a vida e a morte aqui nessa terra. E se nós de fato estamos almejando aquela vida que jamais acaba e que nunca será esquecida ou perdida. Será que nós pensamos na vida eterna? Sabemos o que é? Vislumbramos? Será que nós temos isso na nossa mente constantemente? A nossa vida será, hoje já é e será eterna. Teremos o nosso lugar do lado do Deus que é eterno. Por meio da fé que obtivemos em Cristo Jesus, o seu Filho. Ele morreu para que nós pudéssemos ter essa vida eterna, no nome dele, por causa dele. Vida nele. E essa é a única sabedoria, de fato, que a morte não inutiliza. Que a morte não tem poder. De novo a pergunta: nós temos investido na vida eterna? Nós pensamos na morte? Para encerrar, irmãos e irmãs, alguns textos da palavra de Deus.
1 João 5, 11, 13 nos diz assim: e este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Onde é que nós temos investido a nossa vida? Temos pensado na vida eterna? Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. João 17,3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Gálatas 6, os versos 7 e 8. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Onde temos investido a nossa vida? Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. 1 Coríntios 1, os versos 24 e o 30. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Verso 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. E por último, o que já lemos no início do nosso culto, Romanos 11, 33 ao 36, que eu quero convidar a igreja a se colocar em pé e fazermos essa leitura juntos. Romanos 11, 33 ao 36. Vamos ler novamente. Estamos prontos? Vamos lá então? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que cada um de nós busque a verdadeira sabedoria, a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus não é inútil, não acaba no pó, no túmulo, nem na morte. Ela se encontra no céu de Deus, na vida eterna, com o nosso Senhor, o Salvador, Jesus Cristo. E é só nele, só em Jesus, temos a verdadeira sabedoria, a sabedoria de Deus. Vamos cantar, encerrando o nosso culto. Só em Jesus temos a vida eterna. Só em Jesus temos a alegria verdadeira. Só em Jesus nós podemos ter a satisfação plena, satisfação completa, vida verdadeira. Vamos cantar, vamos adorar ao nosso Deus, vamos louvar ao nosso Senhor.